Aqui no Brasil, passa a valer hoje em todo o país a lei que prevê o funcionamento das delegacias da mulher durante 24 horas. O texto foi sancionado ontem pelo presidente Lula e publicado hoje no Diário Oficial. Agora, as delegacias funcionam, inclusive, aos finais de semana e feriados, e as vítimas de violência devem ser atendidas de preferência por mulheres em salas privadas. O presidente Lula também sancionou a lei que institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao assédio sexual em órgãos públicos. Só no ano passado, cerca de 19 milhões de mulheres foram vítimas de violência doméstica e assédio sexual no país. Então, para falar sobre esse avanço e também das dificuldades de combate à violência contra as mulheres, quem chega aqui no Conexão é o Rafael Paiva, que é especialista em violência doméstica e também violência contra a mulher e professor de Direito Penal e Processo Penal. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão. Eu começo perguntando, claro que a gente trata como um avanço, né, as delegacias trabalhando por 24 horas, mas uma coisa é a lei e outra coisa é a realidade. As delegacias têm estrutura para atender durante 24 horas? Boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Infelizmente, a resposta é não. As delegacias em todo o Brasil, vamos pensar em nível nacional, elas não têm estrutura ainda para atender esse tipo de demanda da lei. Infelizmente, a realidade é bastante diferente. Doutor Rafael, salvo engano, aqui em São Paulo, a primeira delegacia da mulher foi inaugurada na época do governador Franco Montoro, salvo engano. Era uma iniciativa do governo estadual, não havia no Brasil. A primeira delegacia de mulher, de defesa da mulher, foi em São Paulo. Agora, eu pergunto o seguinte, isso não é uma legislação estadual e não federal? Dá para explicar? Há confronto aí? O que a gente tem é o seguinte, a quem compete a estruturação das delegacias de polícia em cada estado são os próprios estados. Então, é uma competência legislativa estadual. O funcionamento das delegacias é de competência estadual. Essa lei, muito provavelmente, vai até vir a ser alvo de uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para que seja analisada se, de repente, essa lei, que é uma lei federal, envolve tema que não é de sua alçada, que é um tema de alçada estadual. Veja que a Lei Maria da Penha é uma lei federal e com relação a isso não há nenhum problema. O problema é quando ela tenta dispor sobre o funcionamento de órgãos no âmbito estadual. Isso com certeza será alvo de uma batalha judicial. Doutor, polêmicas à parte, normalmente acontece isso, por exemplo, o senhor disse que hoje as delegacias pelo país não têm estrutura para funcionar 24 horas. De qualquer forma, normalmente no Brasil acontece assim, coloca-se uma lei e corre atrás para cumprir essa lei, porque o ideal seria estar todo mundo já preparado para que realmente o serviço seja feito a contento. Mas no Brasil funciona assim, você coloca uma lei e depois corre atrás para dar um jeito de cumprir? Infelizmente, essa é uma triste realidade brasileira, onde o Poder Legislativo, que é responsável pela elaboração das leis, não dialoga com o Executivo nos termos de aplicação, de execução dessas leis. E acaba acontecendo no Brasil esse fenômeno bastante preocupante, que é justamente como você disse, de nós elaborarmos as leis e depois buscarmos a aplicabilidade delas. É importante a gente esclarecer que o conteúdo da lei ele é bastante interessante. Eu acho louvável o teor da lei, em que pese na prática a gente tem uma dificuldade enorme de aplicar esses preceitos. E vamos deixar claro também que isso aí é uma informação para todas as mulheres que nos assistem. Hoje, uma mulher, ela pode registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. É preferível que faça numa delegacia da mulher? Com certeza. Na falta ou na escolha, a mulher pode registrar o boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Então, Rafael, acho que para ficar claro para o nosso telespectador, uma coisa é a lei penal. Essa é federal. Código Penal é federal. Agora, a delegacia estadual, o delegado, a delegada estadual, o funcionário é estadual, o dinheiro para abrir essa delegacia é estadual. Como é que o presidente pode intervir no Estado? É uma lei com
viés bastante populista, né? Porque é uma lei que, aos olhos da opinião pública, ela soa muito bem no geral, mas você está coberto de razão. É como se eu fosse na Record hoje e estabelecesse que os funcionários vão trabalhar durante o período noturno, sendo que não sou eu que pago o salário, não sou eu que faço a gestão desses funcionários, então você está coberto de razão. É uma lei que parece que talvez bastante populista, no sentido de que joga uma luz para a opinião pública e se esquece, e aí bastante importante esse posicionamento de vocês, de que isso precisa ser executado, porque senão a gente tem mais uma lei no Brasil que não é executada, então mais uma lei que cai em desuso, mais uma lei que apenas vira uma mera folha de papel, sem que na prática isso aconteça. Então, realmente é uma pena que a gente tenha esse trabalho feito no âmbito federal, ao passo que nós deveríamos ter sim no âmbito estadual, os estados até se unindo em torno do governo federal para a questão de recursos, para que pudesse viabilizar isso. E isso não é o que aconteceu. Então, o deputado propõe um projeto de lei que, no mérito, é louvável, mas, na prática, ele tende a cair em desuso e ser desrespeitado. Mais uma lei a ser desrespeitada no Brasil. E até para a gente deixar claro também, acho que é importante, né? O presidente sancionou uma decisão do Congresso, que foi já aprovada por todo o Congresso Nacional. Então, realmente, fica essa reflexão para a gente aqui. Agora, doutor, em relação ao combate ao assédio, né? O que diz essa lei? Legal. Com relação ao combate ao assédio, é uma lei de aplicabilidade nos órgãos públicos federais. Então, é uma lei também que é mais como uma carta de intenções, no sentido de que os órgãos públicos federais terão que ter campanhas de prevenção, facilitação de notificações de casos de assédio sexual praticado dentro da administração pública federal, seja a direta, os órgãos públicos normais, como a indireta, então concessionárias de serviços públicos, por exemplo, também. Vamos lembrar que o assédio sexual é um crime que normalmente acontece no âmbito das relações de trabalho. Então, o assédio sexual é um crime onde nós temos um superior hierárquico, um chefe, um gerente, um diretor, praticando um crime contra um funcionário ou uma funcionária inferior no escalão hierárquico. Tá bom? Então, é uma lei que tem aplicabilidade nos órgãos públicos federais. Agora, doutor Daniel, essa lei modifica o Código Penal em relação ao assédio sexual, ou assédio moral, ou qualquer coisa do tipo? Não, Heródoto, ela não muda nenhuma vírgula no Código Penal. O que acontece é que a gente agora vai ter algumas campanhas de conscientização dentro dos órgãos públicos. Então, ela não muda a pena do crime de assédio sexual, esse crime já existe previsto no Código Penal, não muda o procedimento de apuração, de investigação, há apenas agora campanhas que são importantes também de conscientização no serviço público de assédio sexual. De que sentido? Mostrando para vítimas, homens e mulheres, o que é um assédio sexual, então para que eles possam identificar condutas que possam ser de assédio sexual e também que tem um órgão, ou pelo menos um canal facilitador da denúncia dessas práticas dentro da organização pública federal. A gente já mostrou aqui que muitas vezes a vítima nem sabia que aquilo era um assédio, né? Então, talvez seja uma lei mais no sentido da informação, né, doutor? Muito obrigada, viu, pela análise. Uma boa tarde. Até a próxima. Obrigado, boa tarde.